Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Você está destruindo a mim. Olha, não só a mim, mas uma nação inteira estão revoltados no momento com o Santos. O que o Santos está fazendo com os coraçõezinhos apaixonados pelo Santos? Ah, Santos, não faça assim não, que senão eu também não vou aguentar. Meu Deus do céu, quando acordo pela manhã, logo vem na mente. E o Santos? Como foi o Santos ontem? Aí vem aquela quinta-feira toda pela frente e você tem que enfrentar ela, ó, preocupado. E ouve um falar uma coisa, ouve um falar outra, e olha, não está fácil, não. Não está sendo fácil viver assim. Meu Deus do céu. Vamos ganhar, Santos. Vamos voltar com a vitória, porque as vitórias são bonitas num clube de futebol. Ai, como é lindo quando os clubes, ou o meu Santos, começa a buscar vitórias, tanto dentro da Vila Belmiro como fora da Vila Belmiro. Que maravilha! Volta, Santos! Volta, porque estou de braços abertos te esperando. Volta a me dar alegria, porque estou precisando, estou necessitando disso. Tem uns que falam que eu faço vídeo sorrindo. Olha, se eu for chorar, fazer um vídeo chorando aqui, é complicado. Tem uns que falam assim, pô, mas mesmo depois da derrota, você faz um vídeo sorrindo, dando risada. A gente tem que dar risada para não ficar de cara feia, de cara amarrada, porque o cara já é feio de natureza. E ainda com a cara desse tamanho, aí vai ficar mais ridículo ainda. Então tem que dar risada, tem que dar risada. Mas, ó, eu ontem ia falar, mas depois de todo aquele turbilhão que aconteceu na Vila Belmiro, você acaba nem falando, nem falando. Eu estou até com um problema, que eu deixei minha pasta num lugar onde eu trabalho, esqueci ontem e nem peguei hoje, eu estou sem os meus óculos que estão dentro dela, porque eu uso só assim para ler, para alguma coisa assim, a gente põe para dar aquela reforçada, e eu estou sem. Então você fica meio que aéreo, parecendo o Santos ontem, em alguns momentos dentro do jogo contra o Internacional. Mas, ó, o Guilherme não vai para o jogo contra o esporte. Ó, eu estou tremendo. Desde a terceira ou a quarta rodada que eu venho falando, ganha esporte, ganha esporte, ganha um jogo esporte, ganha um jogo. E chegou sábado, é Santos e Esporte, Esporte Santos lá na Ilha do Retiro. Ninguém perdeu para o esporte, ninguém perdeu para o esporte. Ah, Santos, pelo amor de Deus, Santos, não vai me fazer aquilo que sempre eu falo, que os outros cavam a cova, manda você jogar terra, e você vai lá e dá a mão e levanta da cova. Já fizemos isso daí até com o Palmeiras. Mas como que o Santos é legalzinho? Como que o Santos é bonzinho? Meu pai do céu. Olha o que está hoje aí, ó. Olha o que está passando. Isso aí, será que é maldição do verde com o Santos? Não é impossível. Não é impossível. Mas, ó, o Guilherme não vai para o jogo sábado contra o esporte lá na Ilha do Retiro. O Gil, que também ontem foi reclamar com o árbitro lá, depois daquela marretada do Neymar lá, que a bola passou em cima da linha do gol e não entrou. Não entrou, não foi gol, não foi gol. E aí o Gil foi reclamar, falando que foi querer brigar com as imagens, e o árbitro meteu o amarelo para ele está suspenso do jogo contra o esporte. Mas antes daqui, deixa eu só não esquecer, com tudo aquilo que aconteceu na Vila Belmiro ontem à noite, que já era até esperado por mim, tá? Já era esperado. Eu falei aqui no pré-jogo, vim falando durante a semana. O Sub-17 do Santos ontem, pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Palmeiras. Aqui era muita coisa para mim fazer, chego tarde, eu gosto de fazer os vídeos dos meninos da Vila, dali do Sub-17, do Sub-15 e do Sub-20, mas não deu tempo, não deu tempo. O Santos foi jogar também e nada, a atenção mesmo era para o Santos grandão ontem.
E aí o Santos ganhou do Palmeiras com o gol do Vinícius Fabre. E o Santos, que me parece, eu não reparei ainda, mas parece que está em quarto lugar na tabela de classificação. Está bem o Santos no sub-20, no sub-17. E o sub-20 do Santos venceu o Internacional lá. O Santos perdeu aqui, deveria ter sido ao contrário. O Santos perdido lá e ganhado aqui. Porque lá já não valia mais nada. Não valia mais nada. O único consolo do sub-20 do Santos é que venceu o Internacional por 4-2 e mandaram os caras para a segunda divisão do sub-20. Eles também foram para o sub-20 para a segunda divisão. O ano que vem vão percorrer aquela estradinha de terra, aquela estradinha que levanta poeira, poeirão. Então, o Internacional foi rebaixado ao perder para o Santos ontem por 4-2. Os gols do Santos foi do Vinícius Lira, foi do Rodrigo César, do Matheus Xavier e do Pedro. Eu estou sem óculos, está um pouco meio complicado para ler, mas vou dar um jeitinho aqui. E é porque ainda mais tarde ainda vou fazer o falatório da rodada, que sempre eu faço aqui, e é até legal, é legal. E o Neymar que disse que foi. O Neymar deu moral pro cara. Ô Neymar, você deu moral pro cara, eu vou arrumar uma briga com você também, uma encrenca, um bate-boca, para depois eu pedir perdão na rede social também, porque aí, vamos lá, mas você é Neymar, aí não dá, eu também concordo. Você não pode dar confiança pro torcedor. O torcedor está ali para torcer, e às vezes, quando acontece tudo aquilo lá, que aconteceu ontem na Vila Belmiro, o torcedor fica nervoso e aí acaba falando muitas coisas também, mas o jogador dentro de campo ele não pode dar confiança porque o torcedor começa a xingar, começa a falar, e às vezes o torcedor também tem que ter um pouquinho de noção também, porque, segundo o Neymar, diz que o cara chamou ele de mercenário. Olha, a gente pode falar o que quiser do Neymar ou de alguns jogadores que já passaram para o Santos, e a gente tem esse costume de dizer que o cara é mercenário, Às vezes o cara não é mercenário, às vezes o cara é trabalhador, que ele tem a oportunidade na vida dele e ele tem que agarrar também, porque, afinal de contas, nós todos dependemos do nosso salário para poder viver, para poder comer. Então, cada um sabe aonde é melhor para ele, e a gente tem que ter esse cuidado também de acusar as pessoas de qualquer jeito e dizer é mercenário, você é mercenário. Tem que tomar cuidado, porque tem umas coisas que não se coloca no devido lugar onde o pessoal acha que é e pode estar falando. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado assim com principalmente pessoas que, para mim, o Neymar, o que ele está fazendo no Santos ainda não é aquilo que eu espero, mas um dia o Neymar já me fez eu muito feliz, levantar títulos para o Santos, vencer Copa Libertadores, que eu nunca tinha visto o Santos vencer. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado às vezes. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, teve o cara também que chamando o Danilo de mercenário, sabe? É umas coisas, às vezes, que é coisa mesquinha na vida das pessoas, as pessoas querem se vingar do outro, se acusando de qualquer jeito, e essas coisas às vezes não te levam a lugar nenhum. Olha, mas o pessoal hoje estava bravo, hein? O pessoal hoje estava bravo, nervoso, estão querendo mandar o Kleber Gauchinho embora. Diz que o cantor tem que tomar água direto. O cantor tem que tomar água direto porque seca a garganta. Eu comecei cantando no vídeo, mas cantor de primeira linha. Cantor de primeira linha. Se a televisão ver, vai me chamar lá para fazer o programa à tarde, lá para fazer um show lá. A viola tá aí do lado. A viola tá aí do lado. Só toco para mim só. Não toco para mais ninguém, só para mim. Fico olhando eu aqui tocar e é tudo divertido. Você se interne. Você pega uma tarde de domingo assim, você pega a violinha, começa a bater ali, do jeito que você sabe. Aprendi umas posiçõezinhas, tá ótimo demais. Para se divertir, tá bom demais. Principalmente, principalmente quando o Santos perde. Principalmente quando o Santos perde. É uma boa terapia para a gente esquecer um pouco o nervoso que passa com o jogo. Mas ainda que o jogo de quarta-feira termina muito tarde, acaba muito tarde. Olha,
Eu vi muitos bravos com, com o Santos, e é para ficar bravo mesmo. É para a gente ficar bravo, é para a gente ficar nervoso. Eu fiquei bravo, nervoso, mas eu tento me controlar, eu tento não me exaltar, eu tento não. Às vezes você vê um comentário de um de outro que põe e dá uma zombadinha na gente, mas é tudo futebol, tudo coisa de futebol, e a gente não pode levar para o lado da ignorância, não, de jeito nenhum. Futebol, acredito que é um divertimento para a gente. É claro, quando o time da gente perde, a gente fica muito nervoso, fica muito triste, parece que nada vai consertar mais. Mas eu só quero deixar claro aqui no vídeo que, para mim, para quem acompanha o canal e quem viu o pós-jogo meu contra o Mirassol, eu disse que aquele jogo do Mirassol, ele vinha para Vila Belmiro na quarta-feira. Porque aquele jogo que poderia fazer o jogo do Internacional um jogo mais tranquilo para o Santos, e um jogo onde o Santos poderia entrar como favorito, eu não vi isso. Então eu já vinha falando, aquele jogo do Mirassol, aquele futebol apresentado do Santos sábado contra o Mirassol, aquela humilhação do Santos lá, ele ia vir para Vila Belmiro. Por quê? Ia vir a pressão, aquela pressão que o Santos tem que vencer o Internacional. O Santos tem que vencer o Internacional. E aí, quando eu vi o Santos, quando eu vi aquela vitória do Flamengo, do Santos em cima do Flamengo, eu já tinha noção que o Santos ia vencer o Mirassol. Na minha cabeça, o Santos ia vencer o Mirassol, porque ele ia vir motivado contra o Mirassol e vencer com o Mirassol. Mas, infelizmente, o nosso treinador errou muito naquela partida. Errou muito. E o Santos acabou sendo derrotado da maneira que foi para o Mirassol. E aí, com o Santos sendo derrotado daquele jeito para o Mirassol, aquela pressão veio para o jogo do Internacional, que poderia ser um jogo mais tranquilo para o Santos, e aí, devido àquela bagunça lá em Mirassol, que o nosso querido Pedro, o nosso querido Kleber Gauchinho fez, acabou trazendo essa pressão toda para a Vila Belmiro. Agora, se eu dizer e falar que o Santos ontem não jogou mal, o Santos não jogou mal. O Santos não jogou mal. Para mim, na minha opinião, o único assim que eu fico em dúvida, um erro do Kleber Gauchinho ontem, que eu fico em dúvida ainda, mas acredito que ele foi até pensando em que poderia dar certo, foi a substituição, olha que vai falar, hein? A substituição do Lucas Meireles na hora que entrou. Que para mim, talvez aquele momento ali, o Tiquinho Soares. Talvez o Tiquinho Soares. Para mim foi o único, assim que eu vi, que o Kleber Gauchinho deu uma falseada ontem no jogo. Para mim, ele entrou com a escalação que os torcedores pediram. Ele entrou com a escalação que os torcedores pediram. Para mim, eu gostaria de ver dar uma chance para o Ian no meio-campo. Talvez ontem poderia ser uma grande chance para o Ian ter entrado no jogo, mas me parece que ele não está indo muito bem com a cara do Ian. É um erro dele. Para mim, o Ian é um grande jogador que poderia ajudar muito o Santos ali. Muito o Santos ali. E aí, para mim, ele fez aquilo que tinha que fazer ontem no jogo, porque ele não poderia entrar como ele entrou com o jogo contra o Mirassol. Agora, o porquê que o Santos não ganhou o jogo ontem? O Santos não ganhou o jogo ontem porque, porque não fez 3 gols. Porque se tivesse feito 3 gols, tinha ganhado o jogo 3-2. Mas não é bem assim que eu quero dizer. Por que o Santos não ganhou o jogo ontem? Porque é desse raio dessa pressão. O raio dessa pressão que veio lá do jogo do Mirassol, onde o Santos não jogou nada e deixou os torcedores tudo desconfiado, e aí veio para esse jogo contra o Internacional, que era aquela confiança que saiu lá do Flamengo para passar pelo Mirassol para vir pelo Internacional, que quando nós ganhamos do Flamengo, falamos assim, agora o negócio vai render, e aí não rendeu. Por quê? Porque contra o Mirassol deu aquela falseada lá, deu aquela tropicada lá, e aí veio para Vila Belmiro com a e tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E aí o que acontece? Agora vai com essa pressão para o jogo contra o esporte. Ah, meu Deus do céu, será? Será? Contra o esporte? Será? Não sei, vamos ver. Mas vai com essa pressão. Agora, eu vou dizer aqui,
Se jogar do jeito que jogou ontem, mas sim aqueles negócios de nervosinho na cabeça. Nervosinho, não pode. E para jogar com a postura que o Santos jogou ontem contra o Internacional, o Santos vence o Sport lá na Ilha do Retiro. O Santos vence o Sport lá na Ilha do Retiro. Agora, se for para chegar lá respeitando o esporte, o momento que o esporte está passando, meu amigo, aí complica. Aí vai complicar o jogo para o Santos. Mas se o Santos for com a postura que entrou ontem contra o Internacional, apesar de ter perdido o jogo da maneira que o Santos perdeu, porque no meu modo de ver, foi injusto a derrota do Santos ontem. Foi injusta a derrota do Santos ontem para o Internacional. Para mim, o Santos foi mais time que o Internacional. Agora, o Internacional achou o gol logo no começo do jogo ali, jogou mais tranquilo, e os ataques que o Internacional dava era ataque perigoso. Mas o Santos também, ele levou muito perigo para o gol do Internacional. O Santos fez uma boa partida ontem. Agora, a gente já não sabe se é o time que é ruim, como tem muito que fala que para mim não é, ou se é uma fase terrível que o Santos está passando. Ah, mas chutou 3 bolas na trave, mas 3 bolas na trave não conta. Mas a bola do Neymar eu conto. A bola do Neymar eu conto. Ela bateu na trave, entrando no gol e ela não entrou. Era o gol do empate. Era um ponto. O Santos estava fora da zona do rebaixamento. E aquela bola não entrou. Aquela primeira bola, aquela segunda, porque a primeira que raspou na trave lá foi do David Washington no primeiro tempo. Uma bola bonita também, bem colocada. Naquela segunda, a hora que eu vi aquela bola batendo na trave, eu falei assim, o negócio vai azedar. O negócio vai azedar. Vai azedar. E realmente. Então, tem umas coisas que a gente tem que defender aqui. Falar a verdade. Você vai mandar o treinador embora que jeito? Como que você vai chegar no Kleber Gauchinho hoje e falar assim, não, você está despedido, você está dispensado, porque o Santos perdeu para o Internacional. Mas da maneira que o Santos perdeu para o Internacional, perdeu buscando gol, perdeu buscando o jogo, perdeu. Então, para mim, continua o Kleber Gauchinho. Fazer o quê? Fazer o quê? Estão todo mundo falando Vojvoda. Que certeza que o Vojvoda vai vir no Santos e dar jeito nesse Santos. Começar todo um trabalho de novo. Que certeza! O Vojvoda treinou o Fortaleza. O Vojvoda não treinou qualquer um outro time aí. É o Fortaleza. Lá, a pressão não é no Santos. A pressão é diferente. Aí vão falar, mas o Kleber Gauchinho treinou quem? Ninguém, mas pelo menos uma aposta que veio, está ali e pelo menos já está trabalhando. E eu não vi que o Santos jogou ruim ontem. Eu não vejo que o Kleber Gauchinho teve culpa na derrota ontem. Não vejo. É uma opinião minha, é um jeito meu de ver, é um jeito meu de pensar do futebol. Agora, respeito a opinião de cada um. De cada um eu respeito a opinião. Agora, só uma coisinha que eu queria só dizer aqui, quem é eu para dar conselho para o Neymar? Quem sou eu para dar conselho para o Neymar? Mas, Neymar, se você pudesse ver esse vídeo, só esse pedacinho que eu vou te falar, quando você falar com seus companheiros dentro de campo, só fala com eles, mas não faz gesto. Não faz gesto porque fica ruim para o seu companheiro. Igual você fazendo ontem para o David Washington, fazendo, toca. Não, só fala para ele, toca para mim. Não mexe com a mão, toca para mim. Porque quando você faz gesto, você está jogando ele contra a torcida. Está jogando ele contra você, contra todos que estão ali no estádio. Então fica esse recado, esperto. Cobra só de boca, mas dentro de campo não faz gesto não, porque é ruim quando um companheiro faz gesto com o outro, porque ele quer dizer que ele é tudo e o outro não é ninguém. Ele está jogando o outro ninguém para a torcida. Aí é ruim. Isso aí eu reparei ontem e tem que saber cobrar, mas cobrar sem fazer gesto. Portanto, para mim, continua Kleber Gauchinho contra o Sport. 3-0 para o Santos contra o Sport. Vamos lá, Peixão! Segue a gente no canal Peixe Nautas.